Ok, galera, vamos aqui para o estudo da regência verbal. O que a regência verbal estuda? Ela estuda, na verdade, a predicação de alguns verbos, né? Ela estuda a predicação de alguns verbos. Alguns verbos possuem mais de um sentido, certo? E esses verbos, quando eles mudam de sentido, eles mudam de predicação, entendeu? Que é um tema que nós já estudamos dentro do assunto de língua portuguesa. Então, a predicação, a regência verbal, na verdade, ela vai estudar a predicação verbal. E o verbo de acordo com a predicação, como é que ele pode ser classificado? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. É basicamente isso que a regência verbal estuda. Olha os exemplos que nós temos aí, ó. O professor ensina a matéria ao aluno. O verbo ensinar, nesse primeiro contexto, como ele apresenta o objeto direto, que é a matéria, e o objeto indireto, que é ao aluno, ele vai ser transitivo direto e indireto. Lembra da parte teórica. Quando o verbo é transitivo direto e indireto, vai existir dois objetos. Objeto direto e objeto indireto. Olha o segundo exemplo. O professor ensina a matéria. Veja que nesse exemplo só tem o que ele ensina. Não tem para quem ele ensina. Ou seja, só tem o objeto direto. Esse verbo só apresenta o objeto direto. Como ele apresenta só o objeto direto, nesse contexto aí ele é apenas transitivo direto. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo o terceiro exemplo é o seguinte. Ele nos passa a seguinte informação. O professor ensina ao aluno. Veja que tem para quem ele ensina, que é o aluno. Só tem o complemento que o verbo apresenta é ao aluno. Ao aluno é objeto indireto. Como só tem para quem ele ensina, o verbo é apenas transitivo indireto. Entendeu? Ele só tem um objeto indireto, então ele é só transitivo indireto. Olha o quarto exemplo. O professor ensina bem. Veja que nesse contexto aí não tem o que ele ensina e nem para quem ele ensina. A quem ele ensina. Não tem o que ele ensina e nem a quem ele ensina. Não tem objeto direto e nem objeto indireto. Tem o modo como ele ensina. O modo como ele ensina, que é bem. Então, no caso aí, o verbo ensinar está acompanhado de um adjunto adverbial. O verbo que sempre vem acompanhado só de adjunto adverbial, ele é um verbo intransitivo. Entenderam? Então, a regência verbal ela trabalha esse raciocínio. Um mesmo verbo, em contextos diferentes, ele vai ter predicação verbal diferente, consequentemente, regência diferente. Vamos aqui para um dos verbos mais importantes da regência verbal. O verbo agradar. Ele tem dois sentidos. Ele tem o sentido de contentar, mimar e acarinhar. Nesse sentido, ele pede objeto direto. Então, você já sabe que o objeto direto não tem preposição. Dentro do objeto direto não aparece preposição. Então, olha só. Agradou a namorada com um presente. Quer dizer, no sentido de contentar, mimar e acariciar, ele é transitivo direto. Então, a namorada vai ser objeto direto. Outro exemplo. A mãe agradava o filho no berço. Aí, ele também é transitivo direto, porque não está no sentido de acariciar. No sentido de acariciar, ele também é transitivo direto. Veja agora o outro exemplo, que é o sentido de satisfazer. Quando ele está no sentido de satisfazer,
ele já é transitivo indireto pedindo a preposição a. Vamos ao exemplo. O grupo Legião Urbana agradava aos jovens, certo? Quando ele está no sentido de satisfazer, ele é transitivo indireto pedindo a preposição a. Então eu tenho que colocar o a lá na frente. Então a Legião Urbana agradava aos jovens. Como geralmente essas questões são elaboradas? As questões de regência. Eu acredito que 90% delas são elaboradas da seguinte forma. Eles trocam a predicação do verbo. Por exemplo, o primeiro exemplo ele está no sentido de contentar, mimar e acariciar. Nesse sentido, ele é transitivo direto, ou seja, pede objeto direto. Já no sentido de satisfazer, ele pede objeto indireto com a preposição a. Na hora das questões, o que eles vão fazer? Eles vão trocar. No caso que pede preposição, eles não vão colocar essa preposição. E no caso que não pede, eles vão colocar. Esse é o raciocínio praticamente de 90% das questões de regência verbal. Vamos para um outro verbo. O verbo aspirar. O aspirar, ele tem dois sentidos. A primeira coisa que o aluno tem que fazer é memorizar os sentidos. Primeiro, memoriza os sentidos. O verbo aspirar, ele tem dois sentidos: dissolver, inalar e absorver, que são sinônimos. Nesse sentido, ele é transitivo direto, ou seja, ele não pede preposição. Já no segundo sentido, que é no sentido de desejar, almejar, ambicionar, nesse sentido, ele é transitivo indireto, pedindo a preposição a. Vamos ao exemplo. Ele aspirava ao cargo político. Então, aí está no sentido de pretender, de desejar, de almejar, de querer. Então, nesse sentido, ele vai pedir a preposição a. Então, eu tenho que colocar o azinho lá na frente. Ele aspirava ao cargo político. Se eu tirar esse a, fica errado de acordo com os conhecimentos de regência verbal. Lá em cima, qual é o outro exemplo que diz? Aspirava o perfume da rosa. Se eu colocar ao, fica errado. A questão já passa a ficar errada porque está no sentido de absorver. Volto a dizer, como são elaboradas 90% das questões. Eles vão trocar a questão do objeto. No primeiro caso, aspirou o perfume, não pede preposição. Na hora das questões, o que eles vão fazer? Vão colocar essa preposição aí. E no segundo, que pede, eles não vão colocar. Assim que são elaboradas as questões. Uma outra coisa bem interessante. Com essa última transitividade e significado, o verbo não aceita o pronome lhe, mas apenas as formas retas, a ele, a elas, a eles, a elas, regidas de preposição. O que quer dizer isso? É que geralmente o objeto indireto, ele é representado, quando ele é representado pelo pronome, o pronome que eu uso para representar o objeto indireto é o lhe, no singular, que o lhe é igual a ele e a ela. Ou então o lhes, que é igual a eles, a elas. Só que alguns verbos, eles não aceitam o lhe e o lhes como objeto indireto. Nesse caso, quem é que eu vou ter que colocar? Eu vou ter que colocar a ele, a ela, isso no singular, ou então a eles, a elas no plural, para esses verbos que não aceitam. E o verbo aspirar é um dos que não aceita. Um grande abraço, depois tem mais.